Durante toda a minha vida, fui tratada como a filha que sobrou, aquela que trabalhava, ajudava, mas nunca era suficiente. Meus pais faziam tudo pela minha irmã mimada, e eu já tinha aprendido a engolir em silêncio a preferência deles. Mas, naquela noite, algo me dizia que havia algo mais sombrio por trás daquele jantar em família. Os sorrisos estavam forçados, o clima pesado, e, quando minha irmã pediu que eu buscasse o jantar no restaurante, algo dentro de mim gritou para não ir fingindo naturalidade. Pedi discretamente ao noivo dela que fosse no meu lugar, sem que ninguém percebesse. Minutos depois, o som de uma ligação desesperada revelou o que realmente haviam planejado. O carro, os freios, o plano. E, naquele instante, eu percebi, o amor deles nunca foi amor. Foi interesse. E dessa vez, quem cairia na armadilha não seria eu. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde criança eu aprendi a me calar. Na minha casa, ter opinião era considerado insolência, principalmente vindo de mim. Meus pais, Carlos e Regina, sempre tiveram uma filha favorita, Bianca, a caçula, a princesa, a menina que, mesmo aos 26 anos, nunca precisou levantar um dedo para conseguir nada. Eu, Laura, era o oposto. Trabalhava desde os 17, paguei minha faculdade parcelando o futuro e aprendi cedo que, se eu quisesse algo, teria que conquistar sozinha. Bianca, por outro lado, sempre teve tudo entregue. Quando queria um celular novo, meu pai parcelava em 12 vezes. Quando sonhou com uma festa de 15 anos, minha mãe quase hipotecou o carro para realizar. Eu assistia de longe, engolindo o sentimento amargo de invisibilidade. E quando reclamava, ouvia sempre o mesmo discurso: Laura, entenda, sua irmã é mais sensível, mais frágil. Você é forte, aguenta mais. Força. Essa era a palavra que usavam para justificar a indiferença. Com o tempo, aprendi a aceitar o papel que me deram, a filha prática, racional, que ninguém precisa elogiar porque sabe o que faz. E segui em frente. Montei minha carreira, consegui uma boa posição em uma empresa de logística e, com o suor do meu trabalho, comprei meu primeiro carro novo, um hatch preto que brilhou como símbolo da minha independência. A sensação de virar a chave e ouvir o motor pela primeira vez foi uma das mais libertadoras da minha vida. Mas eu não imaginava que aquele carro se tornaria o estupim do maior pesadelo que eu viveria. Naquele domingo, fui almoçar na casa dos meus pais. Bianca estava lá, como sempre, esparramada no sofá, mexendo no celular. Assim que viu o carro estacionado, soltou um assobio. Bonito, hein, mana? Podia muito bem ser o meu presente de aniversário, né? Achei que fosse piada. Sorri. Mas quando meus pais entraram na conversa, percebi que não era. Laura, sua irmã precisa de um carro. Você podia passar o seu para ela e comprar outro depois, disse minha mãe, com naturalidade. Como é que é? Perguntei, achando que tinha ouvido errado. Meu pai completou: Bianca acabou de começar o mestrado, filha. Vai precisar se locomover. E você, com seu salário, pode dar outro jeito. Fiquei sem reação por alguns segundos. Depois ri. Ri de nervoso. Vocês estão falando sério? Eu trabalhei anos para conquistar isso. Bianca que trabalhe também. O olhar da minha mãe gelou. Bianca franziu o senho, ofendida. Que feio, Laura. Sempre tão amarga, tão mesquinha, mesquinha? Eu só não vou bancar os caprichos de ninguém. O clima azedou. Meus pais se entreolharam, e eu soube que, dali em diante, a guerra estava declarada. Nos dias seguintes, as mensagens começaram. Primeiro, a chantagem emocional de minha mãe: você sabe que sua irmã sempre te admirou. Vai magoá-la por causa de um carro? Depois, as indiretas do meu pai: é só um bem material, filha. O que importa é a família. Família. A palavra que eles usavam como arma. Eu não cedi. E foi aí que Bianca decidiu me ensinar uma lição. Na sexta-feira,
ela me ligou com a voz doce que sempre antecedia algum pedido. Mana, pensei em fazer um jantar aqui em casa. Só nós e os pais, para deixar tudo bem entre a gente. Havia algo forçado demais naquele convite, mas aceitei. Parte de mim queria acreditar que talvez houvesse arrependimento. Que, quem sabe, eles quisessem reatar os laços. Naquela noite, cheguei com uma garrafa de vinho e o coração cauteloso. O portão estava aberto, a casa iluminada e o cheiro de perfume caro se misturava ao som suave de risadas. Bianca me recebeu com abraços exagerados. Que bom que veio, mana. Disse, como se nunca tivesse me humilhado. Mas algo me incomodava. O jeito nervoso dela, o olhar impaciente para o relógio, a pressa em me fazer sentar. O jantar ainda não chegou, disse ela, mexendo no celular. Pedi comida no restaurante novo da esquina. Só falta buscar. Sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Foi quando senti. Aquela intuição gelada que surge quando o perigo ronda em silêncio. Algo estava errado naquela noite. Muito errado. Eu só não imaginava que, nas próximas horas, descobriria até onde uma família é capaz de ir quando a inveja toma o lugar do amor. A casa dos meus pais parecia cenário de uma novela. A mesa arrumada demais, as flores artificiais no centro, o som ambiente suave demais para uma simples reconciliação. O cheiro de perfume caro e o brilho exagerado das taças denunciavam que havia algo preparado, mas não era paz. Bianca circulava pela sala com um vestido vermelho justo e um sorriso ensaiado. Meus pais riam de piadas que nem faziam sentido. Senti que todos estavam representando papéis. O problema é que eu não sabia em qual cena eu tinha sido colocada. Que bom que você veio, filha, disse minha mãe, tocando meu ombro como quem toca em porcelana. Já estávamos sentindo falta desses momentos em família. Também estava, mãe, menti, servindo-me de vinho. O líquido escuro tremia na taça, denunciando minhas mãos inquietas. Enquanto Bianca se exibia falando sobre o novo projeto de pós-graduação, eu observava Gustavo, o noivo dela, calado ao canto do sofá. Tinha o olhar tenso, a perna balançando sem parar. Ele evitava cruzar o olhar comigo, como se escondesse algo. O relógio marcava quase 9 horas quando Bianca pegou o celular e anunciou com doçura artificial: Gente, a comida já está pronta no restaurante. Eu ia pedir para entregarem, mas o motoboy disse que está demorando muito. Laura, mana, você se importa de ir lá pegar? Perguntou, me olhando com aquela expressão cínica que eu conhecia desde a infância. A sala ficou em silêncio. Meus pais se entreolharam, esperando minha resposta. Senti o coração acelerar. Havia algo na voz dela, uma pressa disfarçada, um brilho inquieto no olhar. Posso ir, respondi, fingindo naturalidade. Peguei minha bolsa e caminhei até a garagem. Mas quando cheguei à porta, senti um arrepio estranho. O carro estava ali, reluzente sob a luz do poste, mas algo parecia errado. Um filete escuro escorria pelo chão. Me agachei. Um cheiro metálico, diferente, tomou o ar. Era discreto, mas estava lá. Meu instinto gritou. A lembrança dos últimos dias me veio como um soco. Bianca insistindo que eu levasse o carro, meu pai dizendo que ela só queria se aproximar, minha mãe garantindo que Bianca estava mudada. E se não estivesse? E se tudo aquilo fosse uma armadilha? Voltei lentamente para dentro da casa, controlando a respiração. Todos riam, sem perceber minha ausência. Bianca conversava com Gustavo, gesticulando. Vi quando ele desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Foi então que uma ideia me atravessou como um raio. Aproximei-me de Gustavo e falei baixo, para que ninguém ouvisse: Gustavo, pode me fazer um favor? Busca o jantar para mim? Eu tô com uma dorzinha de cabeça. As chaves estão na mesinha da garagem. Ele pareceu surpreso. No seu carro? Sim, respondi firme. É rapidinho. Ele hesitou, olhou para Bianca, depois para mim, e concordou. Tá bem, eu vou.
Pegou as chaves discretamente e saiu pela porta lateral, sem que meus pais nem Bianca percebessem. Se eles tivessem visto, certamente não deixariam. Eu observei da janela da cozinha quando ele entrou no carro, deu partida e saiu devagar pela rua. Minutos depois, senti o ar mudar. Bianca olhou em volta, inquieta. Cadê o Gustavo? Perguntou ao acaso. Acho que foi buscar o jantar, respondi com calma. O rosto dela empalideceu. O quê? No seu carro? A voz falhou. Foi o que ele disse. Algum problema? Perguntei, fingindo inocência. Bianca levantou-se num pulo. Não, nenhum, murmurou, andando em círculos. Meus pais perceberam o nervosismo. Aconteceu alguma coisa, filha? Perguntou meu pai, franzindo o senho. É que, Bianca tentava disfarçar, mas as palavras não saíam. De repente, o celular dela vibrou sobre a mesa. Ela atendeu, e o que ouvi a seguir congelou o ar. O quê? Gritou. Como assim um acidente? Meu pai se levantou num salto, minha mãe levou a mão ao peito. Bianca chorava, trêmula, repetindo, foi o Gustavo. Ele estava no carro da Laura. O som que saiu da garganta da minha mãe foi um lamento sufocado. Meu Deus, não. Bianca tremia. O carro perdeu o freio, ele bateu perto do viaduto da avenida. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Senti o vinho revirar no estômago, o coração batendo no pescoço. Eu sabia. Eles sabiam. Todos ali entenderam ao mesmo tempo, aquele carro era para mim. Meu pai correu até o telefone, minha mãe chorava alto, e Bianca caiu no chão, soluçando. Eu fiquei parada, olhando para eles, com uma mistura de alívio e horror. Eles não me olhavam, estavam ocupados demais tentando disfarçar a própria culpa. O plano perfeito tinha saído do controle. E naquela noite, enquanto as sirenes ecoavam pela rua, uma certeza nascia dentro de mim: eu não era mais a filha rejeitada. Era a única sobrevivente de uma família podre por dentro. As sirenes cortavam a noite como facas. Luzes azuis piscavam pela janela da sala enquanto o telefone dos meus pais não parava de tocar. A cada toque, Bianca estremecia, murmurando o nome de Gustavo entre soluços teatrais. Eu não derramei uma lágrima. Fiquei apenas observando, de braços cruzados, cada um tentando esconder o desespero que agora os consumia. Onde foi o acidente? Perguntou meu pai, aflito. Na saída da Avenida Brasil, o carro perdeu o freio, pai. Bianca gritava, com as mãos no cabelo. Ele podia ter morrido. Minha mãe se virou para mim com os olhos cheios de raiva e pavor. O carro era seu. Você devia ter revisado. Como deixa um carro assim? Eu respirei fundo antes de responder. O carro estava perfeito, mãe. Até hoje à tarde. Alguém mexeu nele. O silêncio que se fez foi denso. Bianca congelou por um segundo, mas logo voltou a chorar. Tá me acusando de quê, Laura? De ter cortado os freios? Você é doente. Eu não disse nomes, retruquei, fria. Só disse que alguém mexeu. Meu pai deu um soco na mesa. Chega. Gustavo está ferido, e vocês ficam discutindo? Ninguém mais falou. Apenas esperamos. 15 minutos depois, o celular de Bianca tocou novamente. Era o próprio Gustavo. A voz dele vinha trêmula, ainda sob o impacto do acidente. Eu tô bem, alguns arranhões, o carro ficou destruído, mas, Bianca, os freios não responderam. Eu juro. A reação dela foi descontrolada. Amor, meu Deus, não fala mais nada. E desligou, olhando para mim como quem encara um fantasma. Você vai me dizer agora, falei devagar, por que ficou tão nervosa quando ele saiu com o carro? Bianca se levantou bruscamente. Porque eu sabia que seu carro era uma sucata. Gritou. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Então por que me pediu para buscar o jantar?
Perguntei, me aproximando. Ela recuou, gaguejando. Eu achei que dava tempo. Dava tempo pra quê, Bianca? Pra eu morrer no meio da avenida? Meus pais ficaram imóveis. O rosto do meu pai empalideceu, e minha mãe levou a mão à boca, como se finalmente compreendesse o que aquilo significava. Vocês sabiam, não sabiam? Perguntei, a voz trêmula de raiva. Sabiam que havia algo errado e me deixaram entrar naquele carro. Meu pai levantou-se, transtornado. Isso é absurdo. Você sempre quer se colocar como vítima, Laura. Vítima? Eu ia morrer. Gritei. E agora que o plano deu errado, o Gustavo teve alta, graças a Deus. Pense bem antes de espalhar mentiras. Respirei fundo. Aquilo era uma ameaça disfarçada. Horas depois, o telefone tocou novamente. Era o próprio Gustavo. Laura, eu preciso te ver. Marcamos em um café afastado, onde ninguém nos conhecia. Ele chegou com o braço enfaixado, o olhar cansado e a culpa estampada. Eu preciso te contar a verdade, disse, olhando em volta. Bianca, ela me contou que queria te dar um susto, para te ensinar a dividir as coisas. Eu juro que achei que era só uma brincadeira, tipo trocar o óleo por outra coisa, mas eu nunca imaginei que ela realmente cortaria os freios. Meu sangue gelou. Então ela confessou pra você? Ele concordou, chorando. Disse que o plano era pra você entrar no carro, os freios falharem e você se assustar, sem se machucar. Mas agora, ela tá desesperada, dizendo que vai ser presa, que você quer destruir a família. Levantei-me devagar. Não quero destruir nada. Só quero a verdade. Naquela tarde, registrei boletim de ocorrência. Entreguei o pedaço de fita isolante à perícia e descrevi tudo. O delegado me ouviu com atenção, prometendo investigar. Mas naquela mesma noite, a retaliação começou. Meus pais foram à minha casa. Bateram no portão com fúria. Como pôde chamar a polícia? Gritou meu pai. Quer ver sua irmã presa? Quero ver justiça, respondi, fria. Ingrata. Berrou minha mãe. Depois de tudo que fizemos por você. Tudo que vocês fizeram foi me ensinar a sobreviver sozinha. E agora vocês vão ver até onde essa força vai. O portão se fechou. E com ele, a filha rejeitada deixava de existir. A partir dali, nascia a mulher que eles nunca conseguiram controlar. Nos dias seguintes ao boletim de ocorrência, o silêncio da minha família virou barulho público. Era como se eu tivesse cometido o crime. Meus pais começaram a ligar para parentes, vizinhos, até amigos de infância. A versão deles se espalhou rápido, Laura enlouqueceu. Tá inventando que a irmã quis matar ela por causa de um carro. Na rua, os olhares mudaram. Gente que antes me cumprimentava passou a desviar os olhos. Até no trabalho, colegas começaram a cochichar nos corredores. Minha mãe, Regina, era especialista em se fazer de vítima, e agora, usava o drama com maestria. Tudo que fiz foi tentar manter a paz na família, dizia ela em voz alta, num telefonema que eu ouvi por acaso quando fui deixar os documentos. Mas Laura sempre foi rancorosa. Vive dizendo que a gente prefere a Bianca. E preferiam mesmo. Mas a diferença é que agora eles estavam dispostos a me destruir para manter essa aparência de família perfeita. Bianca, por sua vez, estava mais ousada. Começou a postar nas redes sociais fotos com Gustavo, o mesmo Gustavo que quase morreu, com legendas falsas, os verdadeiros superam tudo juntos. Em uma delas, usava uma faixa no pulso e um sorriso forçado. Eu lia os comentários das pessoas, força, Bianca, sua irmã vai se arrepender do que fez. Era surreal. Numa tarde, recebi uma ligação da delegacia. O perito confirmou, o corte no tubo do freio era intencional. Feito com lâmina fina e precisão. A senhora tem suspeitos? Perguntou o investigador. Eu hesitei por um segundo, mas falei. Tenho. Minha irmã, Bianca, e o noivo dela, Gustavo. A voz do delegado ficou mais firme.
o rapaz já prestou depoimento. Disse que acredita que foi um acidente, mas confirmou que sua irmã havia comentado sobre lhe dar um susto. Isso ajuda muito. Aquilo me deu forças. Mas a sensação de estar sozinha continuava esmagadora. Na mesma noite, enquanto eu preparava o jantar, ouvi batidas no portão. Olhei pelo olho mágico, era Bianca. Preciso falar com você, disse ela, com o rosto inchado de chorar. Abri a porta com cautela. Ela entrou, os olhos vermelhos, a voz trêmula demais para ser sincera. Laura, por favor, tira essa denúncia. Você vai acabar com a vida da nossa família. Eu? Respondi, cruzando os braços. Ou foi você quem quase acabou com a minha? Ela respirou fundo, tentando conter o desespero. Eu não sabia que ia dar nisso. Foi só um impulso, eu juro. Gustavo me contou depois o que você fez, eu só queria te assustar, te mostrar que não podia me tratar como criança. Então resolveu cortar meus freios? Perguntei, fria. Isso é um susto? Ela chorava agora, encenando o arrependimento. Por favor, mana, pensa nos nossos pais. Eles estão arrasados. Eles estão arrasados porque o plano falhou, respondi, firme. E porque, pela primeira vez, eu não abaixei a cabeça. Bianca limpou as lágrimas e me olhou com ódio. Você sempre quis ser a boazinha, a certinha. Mas no fundo, é igual a gente. Tá adorando se vingar. Não, Bianca, respondi com calma. Eu só aprendi a me defender. Ela saiu batendo o portão, me chamando de louca. Eu sentei no sofá, tremendo. A raiva dela não era o que me assustava. O que me apavorava era o olhar dos meus pais. Eles iriam tentar virar o jogo, e eu sabia. 2 dias depois, fui chamada à delegacia novamente. Alguém havia feito uma denúncia anônima contra mim, dizendo que eu havia planejado o acidente para culpar minha irmã. Era óbvio quem estava por trás disso. O delegado, experiente, percebeu a jogada. Dona Laura, não se preocupe. Isso é típico de quem tenta inverter a culpa. Mas continue recolhendo provas. Grava conversas, anote tudo. E eu fiz exatamente isso. Instalei uma pequena câmera na entrada da minha casa, outra na sala. Guardei prints de mensagens, ligações e até registros de voz. Se tentassem me atacar novamente, eu estaria pronta. Naquele fim de semana, recebi uma mensagem inesperada: apareça no jantar de domingo. É hora de resolver isso em família. Mamãe. Eu hesitei, mas algo dentro de mim dizia que deveria ir. Não por reconciliação, mas por justiça. Quando cheguei, encontrei a mesa posta de novo. As flores, as taças, o mesmo perfume de antes. Tudo igual. Mas havia algo novo no ar, culpa disfarçada de acolhimento. Meu pai abriu um sorriso forçado. Filha, senta aqui. Vamos conversar como gente de bem. Bianca estava quieta, os olhos baixos. Gustavo não estava lá. A ausência dele me acendeu o alerta: onde está o Gustavo? Perguntei. Terminou com ela, respondeu meu pai, com certo Eu olhei para cada um deles, e o nó na garganta se transformou em riso. Paz. Vocês quase me mataram, e agora falam de paz? O riso morreu devagar. Eu não vim aqui para perdoar. Vim para assistir vocês afundarem juntos. Levantei-me, deixei a taça sobre a mesa e saí sem olhar para trás. Naquela noite, enquanto dirigia pela estrada vazia, senti o peso dos anos de rejeição se dissolvendo. Eles queriam me fazer sentir pequena. Mas esqueceram que até as pedras rejeitadas se tornam alicerces. E eu estava prestes a construir o meu. Depois do jantar, minha vida virou um campo minado. A cada passo, parecia que havia algo prestes a explodir. Meus pais começaram uma campanha silenciosa para me pintar como desequilibrada. Espalharam que eu tinha problemas psicológicos, que lhe inventava histórias e que gostava de drama. Mas o que eles não sabiam era que, dessa vez, eu estava documentando tudo.
Cada ligação, cada mensagem, cada olhar atravessado, tudo registrado. As câmeras instaladas na minha casa captavam cada tentativa de aproximação falsa. Eu já não era mais a Laura que se deixava manipular. 2 semanas depois do jantar, recebi um e-mail do delegado com o laudo final. A perícia confirmava a tentativa de sabotagem dolosa. O corte no tubo de freio era proposital, feito com instrumento metálico afiado. O mais interessante era o detalhe que passou despercebido por eles, de uma digital parcial encontrada na peça metálica usada para o corte. A digital era de Bianca. Naquele momento, o medo deu lugar à calma. Eu não precisava mais gritar para provar que tinha razão. A verdade já estava agindo por mim. No mesmo dia, marquei uma reunião com meu advogado. Eles vão tentar alegar que foi um acidente, disse ele. Mas com essa prova, a promotoria vai enquadrar como tentativa de homicídio qualificado. Concordei. Pela primeira vez em anos, eu sentia controle. No dia seguinte, a notícia se espalhou: Bianca foi intimada a depor. E, como esperado, correu para os meus pais em busca de socorro. Vi pela câmera da minha casa o carro deles estacionando em frente ao meu portão. Eles gritavam, batiam, pedindo para eu sair. Você vai acabar com a vida da sua irmã. Rugiu meu pai. Ela quase acabou com a minha, pai. A diferença é que eu tenho provas. Eles me chamaram de monstro, de ingrata, de louca. Eu apenas observei pela janela, sem abrir a porta. Aquela cena me lembrava todos os momentos da infância em que implorei para ser ouvida, e fui ignorada. Mas agora, quem não seria ouvido eram eles. Nos dias que se seguiram, Bianca começou a perder tudo. O noivado com Gustavo terminou oficialmente, e ele, tomado pela culpa, cooperou com a investigação. Entregou mensagens que ela havia mandado antes do jantar. Uma delas dizia claramente: hoje ela aprende a me respeitar. Quero ver se depois disso vai ter coragem de me olhar na cara. Aquilo foi o golpe final. A promotoria incluiu as mensagens no processo, e Bianca passou a responder formalmente por tentativa de homicídio. Mas nem isso foi suficiente para deter meus pais. Eles continuaram a me perseguir. Minha mãe passou a me mandar mensagens manipuladoras: filha, a Bianca está doente. Você vai aguentar carregar essa culpa se ela fizer uma besteira? Apaguei todas. Eu não carregaria o peso que era deles. Numa tarde, recebi uma ligação da vizinha dos meus pais. Laura, tem polícia aqui. Eles vieram buscar sua irmã. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo o ar travar no peito. E os meus pais? Perguntei. Estão chorando, berrando, dizendo que é uma injustiça. Desliguei. Sentei no sofá. As lágrimas vieram, mas não eram de tristeza. Era o corpo se esvaziando de anos de dor acumulada. No dia seguinte, fui chamada pela promotoria para confirmar meu depoimento. O promotor, um homem calmo e direto, me olhou nos olhos: Dona Laura, poucas pessoas têm coragem de enfrentar a própria família. O que sua irmã fez é grave, mas o que a senhora fez é raro. É justiça com dignidade. Saí dali com o coração em paz, mas o destino ainda guardava uma última cena. Naquela noite, enquanto tomava café na varanda, recebi uma visita inesperada. Era meu pai. Estava abatido, os olhos fundos, o semblante de quem envelheceu 10 anos em semanas. Posso entrar? Perguntou. Concordei, mas fiquei de pé. Eu não vim pedir para retirar nada. Já sei que é tarde. Eu só quero entender. Entender o quê, pai? Que vocês escolheram uma filha e descartaram a outra? Ele suspirou. Eu achei que estava protegendo a mais fraca. E acabou fortalecendo a errada. Ele abaixou a cabeça, as lágrimas caindo. Eu perdi as duas. Não, pai. Bianca se perdeu sozinha. Eu só encontrei quem sempre fui. Ele foi embora sem dizer mais nada. Fechou o portão devagar, como quem sela um ciclo. Dias depois, soube que Bianca havia sido transferida para um presídio feminino em Campinas.
Meus pais começaram a evitar sair de casa. A vergonha finalmente os alcançara. Eu, por outro lado, comecei a respirar de verdade. A casa ficou mais leve, o ar menos denso. Pela primeira vez, dormi sem medo. Mas eu ainda não sabia que a vida me reservava uma última volta, algo que mudaria não apenas o destino deles, mas também o meu. E seria no momento em que o arrependimento finalmente batesse à porta. O tempo passou devagar depois da prisão de Bianca. Cada semana parecia carregar um peso novo. Eu seguia trabalhando, tentando reconstruir uma rotina, mas ainda havia um vazio. Um silêncio que nem a justiça preenchia. Meus pais não me procuraram por meses. Até que, numa tarde chuvosa de sábado, recebi uma mensagem curta da minha mãe: seu pai está no hospital. Venha se quiser. O coração acelerou. Por mais feridas que houvesse, ele ainda era meu pai. Peguei o carro e dirigi em silêncio até o hospital. Quando entrei no quarto, o vi deitado, pálido, com tubos e fios. Minha mãe estava sentada ao lado dele, abatida. Infarto leve, disse o médico. Mas precisa de repouso e acompanhamento. Ela me olhou com os olhos marejados. Laura, o que foi que aconteceu com a gente? Por um instante, vi a mulher que me embalava quando criança, antes de tudo se perder entre favoritismos e comparações. Aconteceu que vocês escolheram amar pela metade, respondi. E metade de amor não sustenta uma família. Ela abaixou a cabeça e chorou. Eu só queria consertar tudo. Não dá pra consertar o que vocês fingem que não quebraram, mãe. Deixei o quarto com o coração pesado, mas não rancoroso. Eu já tinha compreendido, não era vingança o que eu buscava, era paz. Dias depois, recebi uma ligação do advogado. A audiência da Bianca será na próxima semana. A senhora foi convocada como principal testemunha. Naquele tribunal, o ar parecia mais frio do que o normal. Bianca estava sentada diante do juiz, algemada, o rosto abatido, os olhos inchados. Não havia mais o brilho da menina mimada, só o cansaço de quem finalmente enxergou as próprias ruínas. Quando me chamaram para depor, ela levantou o olhar. Por um instante, pensei ter visto arrependimento ou medo. O promotor me pediu para relatar o ocorrido. Eu contei tudo, sem raiva, sem exagero. Apenas a verdade. As provas foram exibidas, as mensagens, o laudo, as digitais, o depoimento de Gustavo. Bianca começou a chorar. Eu só queria ser amada. Gritou, rompendo o silêncio da sala. Sempre me fizeram acreditar que ela era preferida. O juiz a olhou com serenidade. E amar alguém justifica tentar matá-lo? O pranto dela ecoou como uma confissão. A sentença veio firme, 10 anos de reclusão, regime fechado. Quando o juiz encerrou a sessão, Bianca olhou para mim uma última vez. Me perdoa, Laura. Eu respirei fundo. O perdão é para quem aceita mudar, Bianca. E ainda não vi isso em você. Saí do fórum com o peso do mundo nos ombros, mas pela primeira vez, aquele peso não era culpa. Era libertação. Os meses seguintes trouxeram calmaria. Meu pai se recuperou lentamente. Minha mãe começou a me mandar mensagens curtas, nada sentimentais, mas sinceras. Passei por aqui e vi sua casa florida. Tá bonita. Seu pai perguntou de você hoje. Respondi poucas vezes, mantendo distância, mas sem ódio. Eu aprendi que o perdão não exige convivência, só liberdade interior. Certa manhã, bati os olhos em um envelope deixado no portão. Era uma carta de Bianca, enviada do presídio. Abri com hesitação. Laura, sei que você não tem motivo para me responder. Todos os dias eu penso no que fiz e no que perdi. Descobri que o amor que eu queria nunca existiu do jeito que imaginei, porque eu mesmo o destruí com inveja e orgulho. Aqui dentro, tive tempo para olhar para mim. Quero te agradecer, mesmo que não entenda agora. Você me salvou de mim mesma. Diga à mamãe e ao papai que estou viva. E que, pela primeira vez, entendo o que é responsabilidade. Bianca.
dobrei a carta com cuidado. Não chorei. Não havia mais lágrimas, só aceitação. A Bianca que eu conheci morreu no dia em que tentou me matar. Mas talvez, atrás das grades, estivesse nascendo alguém novo. Alguns meses depois, meus pais apareceram na minha casa. Chegaram devagar, sem avisar. Meu pai trazia um buquê de girassóis, as flores que eu plantava com ele quando era menina. Eu não vim pedir desculpas, filha, disse, com a voz embargada. Vim pedir uma chance de aprender a ser pai. Olhei para os dois. O tempo havia cobrado caro. As rugas, o cansaço e a culpa deixaram marcas profundas. A chance existe, pai. Mas ela vem com uma condição: sinceridade. Ele concordou, emocionado. Dessa vez, vai ser de verdade. Aceitei o abraço. Era frágil, hesitante, mas real. E, pela primeira vez, não me senti a filha rejeitada. Me senti inteira. Naquela noite, sentei na varanda, observando o céu limpo. As luzes da cidade piscavam ao longe. Peguei a carta de Bianca mais uma vez e sorri com tristeza. A dor tinha deixado cicatrizes, mas também me moldado em algo novo, uma mulher que aprendeu que o amor, sem respeito, é apenas prisão. Agora eu era livre. Livre dos julgamentos, das comparações, da culpa. E talvez essa fosse a vingança mais silenciosa e perfeita de todas, seguir em paz, enquanto quem tentou me destruir ainda buscava entender o significado de viver. Se essa história te tocou de alguma forma, eu quero saber, você faria o mesmo que a filha rejeitada fez? Teria coragem de enfrentar a própria família para defender sua vida e sua dignidade? Deixe aqui nos comentários o que você teria feito no lugar dela, sua opinião é muito importante. Aproveita também e me conta de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu leio cada comentário com carinho e deixo um coração especial para você. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das próximas histórias. Aqui você encontra relatos fortes, emocionantes e cheios de lições de vida que mostram o quanto a coragem pode mudar destinos. E se essa história te emocionou ou te fez refletir, compartilhe com seus amigos e familiares. Às vezes, alguém perto de você precisa ouvir que nunca é tarde para se levantar e recomeçar. Curta o vídeo, comente, compartilhe e venha fazer parte da nossa comunidade de histórias que transformam dor em força e rejeição em superação.